Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha do livro A Revolução dos Bichos do George Orwell. Gente, indico demais esse livro, eu li ele no final de 2022 e foi um dos melhores livros que eu li no ano e trouxe agora para vocês nesse 2023. E indico muito até pela sociedade como ela tá, uma sociedade que está cada vez mais se preocupando e se interessando por política. Só que é muito fácil a gente ser persuadido, manipulado, ser enganado nesse meio e ser dividido também. É muito fácil a gente ser dividido, optar por um lado e seguir cegamente esse lado, até pelo que tem no nosso interno. Vou falar uma realidade, né? Gente, tem muito ódio no coração da maioria dos seres humanos, porque é muita coisa que a gente oprime. Então esse ódio ele acaba sendo espelhado pela política. Então é muito fácil a gente ir para um lado e seguir cegamente. E o que eu indico, na verdade, é vocês procurarem assim, o conhecimento através de livros como esse, que foi publicado em 1945, porque a sociedade ela tende a repetir sempre o que já aconteceu no passado. A história se repete. E indico muito esse livro, ele é fenomenal. O George Orwell, que não é o nome verdadeiro do autor, esse é um pseudônimo dele. Ele escreveu também em 1984, que eu também quero muito ler. E ele era socialista. Ele acreditava, né, numa sociedade igual, ele seguia os pensamentos do Karl Marx e do Engels. Só que o que acontece? Ele passou por um governo socialista, que foi a Revolução Russa, e ele olhou aquilo, peraí, né, isso daí não é socialismo. Não está acontecendo igualdade. E ele viu como que era manipulado as coisas. E aí ele pegou e fez esse livro como uma crítica ao governo socialista da época. E fenomenal essa crítica, gente, fenomenal. A história do livro é assim. Tinha um senhor Jones, que era o fazendeiro, e ele explorava demais os animais dessa fazenda, né? Os animais eles trabalhavam demais e ganhavam muito pouco pelo tanto que eles eram explorados, e até que eles se revoltam, porque tinha um porco ancião na época, um pouco já velho, que ele sabia que já estava prestes a morrer, e aí ele reúne todos os animais dessa fazenda e mostra para eles a realidade, né? Eu vou morrer, mas o futuro é de vocês, e olha como a gente é explorado, e na verdade essa fazenda ela não funciona sem a gente que faz essa fazenda funcionar, então nós que temos o poder, e juntos a gente vai vencer e vai trazer mais benefícios pra gente, porque os humanos não estão nem aí pra gente, não querem nenhum benefício, então vamos expulsar eles. E incitou, né, isso. E, através dos pensamentos dele, ele incitou os animais, e os animais se revoltam e conseguem expulsar os seres humanos daquela fazenda e tomam conta do poder. Só que eles precisavam de uma liderança. E aí os porcos, né, já assumiam essa liderança, porque eles eram os mais inteligentes, os mais intelectualizados. E todos os animais concordam que eles realmente tinham mais capacidade. E aí eles assumem essa liderança. Exatamente como num governo socialista, que eles prezam pela igualdade, né, só que tem um líder dessa igualdade, um líder do povo. Seria a mesma coisa, esse líder seria, os porcos seriam a liderança. A gente vê nesse livro diversas alegorias, diversas alusões que aconteceu na Revolução Russa, né, no caso. A fazenda seria a Rússia, o Sr. Jones seria a monarquia russa, os Romanovs, que já era uma monarquia que estava assim, falida, e o povo era explorado. E aí o major, que era aquele porco ancião, ele fez o papel do Karl Marx. E aí, através desses pensamentos, os animais se revoltam e quem assume o poder eram os porcos. O primeiro líder dos porcos, né, era o Bola de Neve. Bola de Neve foi o primeiro líder dos animais. E ele lidera através da persuasão. Ele tem muita lábia, era muito inteligente, né, então ele organizou tudo, fez 7 mandamentos para os animais seguirem. E aí a gente vê também ao longo do livro esses mandamentos sendo quebrados um por um, né, por essa liderança dos porcos. Mas os 7 mandamentos eram os seguintes, né? Tudo que andar sobre 2 patas é inimigo.
Tudo que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em uma cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Preste atenção nisso, porque vai sendo modificado e os animais são enganados também por causa disso. E, gente, é fenomenal esse livro, porque realmente é o que acontece na sociedade. E aí tá, né? O Bola de Neve foi o primeiro líder, só que ele foi expulso pelo Napoleão, porque o Napoleão ele pegou 9 cachorrinhos que tinham nascido e criou escondido. E aí não é escondido não, ele criou, só que adestrou para esses cachorrinhos obedecerem todas as ordens dele. Então ele conseguiu expulsar o Bola de Neve através dessa força militar. Então o Napoleão ele fez esse papel do Stalin, que o Stalin ele tinha força militar e o Napoleão e o Bola de Neve seria o Trotsky, que liderava mais pela persuasão. E eles tinham uma certa rixa, né? O Stalin e o Trotsky, né? No livro Napoleão e o Bola de Neve. E aí a gente vê isso acontecer. Tudo no livro assim é o que acontece. Até que a sociedade ela se divide em classes naturalmente. No livro a gente vê isso. Tinha as ovelhas que seriam na vida real. As ovelhas elas repetiam tudo que os outros animais falavam e concordavam com tudo que o Napoleão falava cegamente. E aí a gente vê isso na vida real também. O Sansão, que era o cavalo, ele é a força trabalhadora. Ele tinha 2 lemas no livro, né? O primeiro lema é trabalharei mais ainda. Ele era muito trabalhador, né? Fazia papel do camponês. E o outro lema também era de se o Napoleão diz é porque é verdade, né? O Napoleão tem sempre razão. E seguia também cegamente o Napoleão. Os porcos seriam o oprimido que vira o opressor. Você dá poder para um ser humano, o ser humano ele muda, e a gente vê que isso acontece também com os porcos, que vão cada vez mais se humanizando. Os cachorros, a força militar, porque todo tirano, todo regime totalitário, ele precisa oprimir quem discorda dele, porque é assim que ele tem o poder, através da opressão, através da repressão. E os cachorros eles fazem esse poder, né, do Napoleão. E a gente vê que no começo os animais eles têm uma memória muito curta, o que acontece também na humanidade, que a gente vê que a humanidade ela tem uma memória muito curta do que acontece. E aí, por exemplo, aquele mandamento do nenhum animal dormirá numa cama, eles modificam e colocam nenhum animal dormirá numa cama com lençóis, porque os porcos eles passam a dormir lá na casa do Sr. Jones, e aí lá tem cama, e aí muda pra isso, e aí os animais assim, não, então sempre foi assim, né? Se o Napoleão diz que sempre foi assim, é porque sempre foi assim. E você vê a memória curta deles. E aí você vê o Napoleão cada vez mais se humanizando. Ele passa a beber álcool, ele passa a vestir as roupas do ex-dono, e ele passa a andar sobre 2 pernas, passa a conviver com seres humanos. Ele mata outros animais, né? Os animais que discordam com ele de alguma forma são mortos. E o último mandamento, gente, é o que, assim, a maior crítica do livro, e é fenomenal. O último mandamento é: todos os animais são iguais. E aí eles modificam para todos os animais são iguais, vírgula, mas alguns animais são mais iguais que outros. É a maior crítica, porque é o que acontece no regime socialista. Alguns animais são mais iguais que outros. É o que acontece. E é uma crítica realmente assim, a sociedade ela não tem como, né? É muito bonito a gente ver a teoria de haver a igualdade. Muito bonito. Só que na prática isso não funciona porque as pessoas elas não são iguais. A intelectualidade é diferente, alguns têm mais conhecimentos que outros. O nível de inconsciência da população é muito grande, é muito fácil ela ser enganada, é muito fácil o oprimido virar o opressor. Eu já cansei de ver isso na minha vida, é porque eu não falo muito aqui no canal da minha vida pessoal, mas assim, já cansei de ver isso, gente. Pessoas que antes eram desprezadas e humilhadas por quem estava no poder, depois ganham um pouquinho de poder, um pouquinho só de poder, e já muda a forma e passa a fazer exatamente igual.
E era uma coisa que me assustava, mas eu vi que a humanidade ela é assim. Então, assim, pra mim, na minha opinião, o socialismo ele é inviável e o comunismo também é inviável, até porque para a sociedade virar comunista, ela antes tem que passar por um regime socialista. O comunismo ele já é tudo igual, não tem ninguém no poder, não tem ninguém governando. O socialismo não, o socialismo a sociedade é igual, só que tem um representante para governar e deixar tudo em ordem para depois virar um regime comunista. Seria mais ou menos isso a teoria, né, do Karl Marx e do Engels. E aí a gente vê no livro que não é isso que acontece, porque, né, você dá poder para uma pessoa, a pessoa muda e alguns animais passam a ser mais iguais que outros. E é uma crítica, né, a governos totalitários que reprimem, precisam reprimir porque ninguém pode discordar. E eu, na minha opinião, eu acho que tá para acontecer cada vez mais isso na sociedade. A gente vai ver muito isso através da liberdade de expressão. Nem todo mundo vai poder se expressar, né? E, enfim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também a playlist com outras resenhas que eu fiz aqui no canal. Muito obrigada!